Então já é o terceiro dia. Terceiro não, segundo? Não, terceiro dia do retiro. Ah, então já falamos sobre técnica de meditação, já falamos sobre a atitude da mente, né, na hora da meditação. E uma outra coisa que também é necessário bastante é persistência, né? Saber lidar com o fracasso, né? Porque não é uma coisa que se aprende rápido, né? Meditação. É algo que requer dedicação, é uma arte sutil, né? Lidar com a própria mente é muito efêmera, né? É algo inefável, né? Não é efêmera, é também inefável, é uma coisa difícil de pegar, é uma coisa como se fosse uma coisa muito sem forma, né? Não é algo que a gente ocupa, a gente atua sempre no mundo usando um aspecto mais grosseiro da nossa mente, da nossa existência, né? Só que a mente é sutil demais. Então, essa coisa grosseira que a gente usa, que a gente chama de eu, né? A forma normal de eu agir, é grosseira demais para conseguir lidar com esse assunto, né? É como se a mente fosse uma água, né? E a gente está tentando pegar ela com um garfo. Ou se a mente fosse um vento, né? A gente tentando pegar ela com as mãos, né? Aí sempre parece de mãos vazias, né? Mas na verdade tem um jeito certo de fazer essas coisas, né? Então a gente tem que aprender a ter sutileza da mente, tem que aprender a ter mais sutileza, tem que aprender a trazer o nosso campo de ação, né, para o mesmo nível em que está, né, esse nível mais sutil da mente. Né? Se a gente não conseguir trazer a mente para um nível mais sutil, né, aprender a atuar, né, nesse nível mais sutil da mente, vai ser difícil, né, a gente conseguir realmente fazer progresso com a prática. Né? Então, mas como isso é algo que a maioria das pessoas jamais fez contato antes, né? Então tem que ter um pouco de paciência e persistência, né? É como sintonizar um rádio, né? É como você aprender a sintonizar a mente no nível correto, né? Que requer um pouco de ouvido, né? Tem que saber sentir a mente, tem que saber ouvir, né? Saber ouvir. Agora tá grosseiro demais, agora tá vago demais, agora tá grosseiro demais. Até você conseguir sintonizar a mente no ponto certo, né? Que você consegue ter acesso, né? A esse nível da mente onde surgem as emoções, surgem essas coisas que são mais espontâneas, né? Essas manifestações da mente que são mais espontâneas, não são tão fabricadas. São fabricadas também, mas não é uma fabricação tão grosseira como os pensamentos e as ideias e os desejos e as raivas, etc. É um nível da mente em que as coisas parecem muito mais espontâneas do que os outros níveis, né? Uma coisa parece que elas surgem e desaparecem sozinhas, né? Por exemplo, tem um nível, você pode experienciar raiva, mas não tem objeto de raiva. Só tem raiva, tem objeto. Ou tem medo, mas não tem do que eu tô com medo, não sei. Só tem medo, é um medo simples. Não é um medo direcionado a isso, aquilo, não é um medo que vem junto com uma história, que veio junto com uma justificativa, com uma história do que foi, do que eu tô com medo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vamos ter um nível da mente que as coisas estão ali, mas elas parecem que não tem. A gente não consegue identificar quais são as causas, né? E não tem uma história por trás que justifique, né, a presença daquilo. Mas na verdade tem, né? Que a gente não sabe identificar apenas, né? Porque nada vem do nada, né? Tudo tem suas condições. As condições estando presentes, os resultados se manifestam, né? Então, qualquer coisa manifestada sempre tem causas e condições que façam que elas estejam ali. O problema é, talvez a gente esteja procurando as razões no mesmo nível, né? Das coisas mais grosseiras que a gente conhece, né? Então, eu tô com raiva de quê? Por que eu fiquei com raiva? Então, tem uma história que conta por que eu fiquei com raiva. Tem uma justificativa, né, explicando por que eu fiquei com raiva. Tem um objeto da minha raiva, etc.
Mas atrás disso tem algo mais sutil ainda, né? Que ainda é uma raiva, ou talvez não chegue nem a se chamar de raiva, né? Mas tem aversão, tem tensão, né? Tem desejo, tem coisa ainda ali por baixo, né? Que a princípio, né, as pessoas se assustam em fazer contato com isso porque não parece que não vem de nada e não vai para nada, né? É uma coisa que simplesmente está ali, né? Parece que é algo fixo e imutável, né? A pessoa não sabe o que eu faço com isso, não faz nada. Você, essa mente grosseira não faz nada, essa mente grosseira não tem assunto ali, né? Para você que você quer fazer algo a respeito disso, tem que aprender a desenvolver uma mente mais sutil, que esteja no mesmo nível, né, dessas manifestações. Então, essa mente racional que pensa o que é que eu faço, né? Essa mente não tem nada, não tem assunto ali, não é assunto seu isso. Você é grosseiro demais para trabalhar naquele nível da mente, né? Então as pessoas têm que começar a fazer contato, né? Mas com essa coisa mais sutil, aprender a existir naquele nível, né? Por isso que eu falo para as pessoas, a primeira coisa, antes de querer resolver qualquer coisa, aprenda a estar ali, né? Não faça nada, aprenda a estar presente, só isso. Comece por aí. Antes de querer fazer qualquer coisa, aprenda a estar presente, aprenda a ficar ali e não fugir, né? Não deixar a mente escapar para pensamentos e planos e memórias e isso e aquilo, e também não deixar a mente cair no sono, né? Aprender a sintonizar e ficar presente em silêncio, né? Somente experienciando aquilo. Que você aprender a estar naquele estado, naquele nível da mente, né? Em que há silêncio, né? Mas ainda assim há coisas presentes ali, né? Apesar de haver silêncio, ainda existe também, junto com o silêncio, existe ansiedade, existe tensão, existe preocupação, existe não chega a ter preocupação, porque preocupação já é uma coisa mais grosseira, né? Mas existe uma tensão, existe uma queimação na mente, né? Uma inquietação da mente. Existe aversão, existe desejo, né? Na verdade, esses são cinco como é que fala em português? Como é que fala em Pali? Niwon, em tailandês fala Nivaranas, né? Em Pali Nivaranas. Os cinco, como é que chama isso? Obstáculos, né? Os cinco obstáculos, os cinco Nivaranas, que perturbam a mente, né? Impede que ela se concentre, né? Então tem desejo, aversão, inquietação, remorso, dúvida e inquietação, remorso, dúvida, desejo, aversão. São 5. Então eles são mais sutis, né? Eles são mais sutis. Mas ainda assim mantém a mente no estado meio agitado, né? Não tão agitado como as coisas mais grosseiras, como a raiva, como a preocupação, como, né, as coisas que vêm acompanhado de ideias e formações mentais e planos e memória, etc. Mas ainda assim é uma coisa que está presente, né, e agita a mente, impede que a mente se pacifique, né? Então, a primeira coisa a fazer é aprender a estar presente nesse mesmo nível, aprender a sintonizar a mente, né? Que nem eu falei, é como se fosse um rádio, né? Que as pessoas hoje em dia não usam mais rádio, mas o pessoal mais velho lembra como é que é rádio, né? Aquele rádio que tem uma agulha do rádio, né? Que você vai mexendo até você achar. Aí tem uma estação que está muito fraquinha, né? Você tem que tentar achar, opa, mais para cá, mais para lá, até você pegar e conseguir sintonizar a estação, né? Então, tem que aprender a lidar com a mente dessa forma também. Tem que aprender, né? Como eu falei, o pessoal tenta relaxar, vai relaxando até a mente, o ritmo dos pensamentos vai diminuindo, você relaxa ainda mais, o ritmo do pensamento vai diminuindo, continua relaxando até eles quase pararem, aí você relaxa ainda mais, a mente para, né? Faz silêncio, né? Aí você fica ali só ali, em silêncio, experienciando, né? Aqui e agora. Mas o que acontece é quando a maioria das pessoas, né, quando chega nesse silêncio, né, encontra algo desagradável, né? Encontra um padrão, né, desagradável da mente, né? Quer seja aversão, quer seja insatisfação, que é sinônimo de desejo, né? Desejo e insatisfação são a mesma coisa, né? Aversão, insatisfação, desejo, uma tensão, preocupação, uma certa
não é preocupação, uma certa afobação, né? Uma queimação da mente, assim, uma coisa meio uma agitação da mente, um estado de confuso, um estado de confusão, né? Etc. Né? Cada pessoa tem a sua própria característica, né? Então, a primeira coisa que eu conseguia fazer primeiro, antes de mais nada, aprender a estar presente nesse nível da mente, aprender a estar ali, né? Aprender a existir ali, né? Depois que você aprende a estar ali, aprende a existir ali, aí você consegue começar a interferir naquilo ali, né? Antes de querer botar a mão, né? Aprenda a chegar até ali, né? Você não consegue nem entrar na água, você quer aprender a nadar de que forma? Primeiro aprenda a entrar na água e ficar flutuando, né? Que nem criança, né? Que vai aprender ensina as crianças a ficar flutuando primeiro. Depois que você aprender a flutuar, a gente ensina você a nadar, né? Então, quando você aprende a estar ali presente, né? Você consegue ficar presente sem sair correndo, sem fugir para os pensamentos, sem fugir para a fantasia, sem cair no sono, né? Consegue realmente estar ali presente, ciente, em silêncio, sentindo, experienciando aquilo, aqui e agora. Experienciando o corpo, experienciando a respiração, experienciando o estado mental da mente, né? O objeto mental da mente, né? A manifestação, né? Aramana, fala em Pali, né? Aramana, arom konchit, né? Em tailandês fala arom konchit, experienciando, né, a manifestação mental naquele presente momento, né? Quando você conseguir fazer isso, vai de maneira tranquila, ok, consigo ficar aqui sem fugir, de maneira tranquila. Agora vamos interferir nisso aqui, vamos aplicar um pouco de energia aqui. Vamos aplicar um pouco de bem-querer. O que acontece? Se eu aplicar bem-querer, mas é bem suave, bem tranquila, né? Vou só botar um pouquinho de bem-querer aqui, vamos ver o que acontece. Ficou assim, beleza. Vamos aplicar um pouco de desapego, assim, de soltar, assim, né? de deixar de se preocupar com isso, né? O oposto da preocupação, né? O não se preocupar, soltar, né? Deixar ir, deixar estar, deixar as coisas serem como são, né? Desapego. Vamos aplicar um pouco de desapego aqui, vamos ver o que acontece. Aconteceu isso, tá bom. Então vamos aplicar um pouco de volição agora, uma volição bem suave. Eu quero concentrar a mente na respiração. Vamos aplicar um pouquinho de volição só para ver o que acontece, ver se a mente se concentra ainda mais, né? Ver se eu consigo trazer a mente mais para o centro da meditação, ainda mais. Tentar, como é que chama? Narrow. Tentar estreitar, né, o foco. Né? Vamos aplicar um pouquinho mais de volição, ver se eu consigo estreitar esse foco um pouquinho mais. Se eu fixar minha atenção bem no centro da meditação, bem no centro da respiração, o que acontece? Aí você começa a trabalhar com isso. E tudo isso é feito em silêncio, né? Eu estou expressando isso em palavras, né? Mas você não fala nada, você não pensa nada nesse nível, né? Você faz tudo isso em silêncio, você não pensa, né? Eu vou focar no centro da respiração. Você simplesmente começa a trazer para dentro, traz para dentro e vai. Uma coisa que acontece em silêncio, né? Não é algo que você discursa ou planeja, né? De maneira assim, discursiva na mente, né? Mas você aprende, né? Mesmo esse nível da mente tem inteligência, né? Mesmo esse nível da mente, né? Não tem palavras, mas tem volição. E tem capacidade de escolha, tem capacidade de avaliar sem pensar em nada, né? Consegue avaliar, consegue escolher, consegue direcionar a volição da mente, né? Consegue aplicar, né? A energia da mente de diferentes formas, né? Consegue aplicar bem-querer, consegue aplicar desapego, consegue aplicar desencanto, consegue aplicar energia, consegue remover energia, deixar mais suave, né? Deixar mais suave, deixar mais energético, consegue manipular, né? Consegue atuar, né? Então tem que aprender a fazer isso, tem que aprender a fazer contato com esse nível da mente, aprender a existir ali, né? Primeiro, aprender a estar presente naquele nível, primeiro passo, aprender a estar ciente de que aquilo existe, né? Tendo conseguido estar ciente que aquilo existe, você se acostuma a estar ali, né? Então a gente ensina as pessoas, né? Praticar meditação andando, né? Você anda em silêncio, sem pensar em nada, apenas, mas sem ficar burro também, né? Você anda mais ciente do ambiente, né? Você vê que ali tem a parede, você vê que ali tem um negócio caindo no chão, você desvia. Tudo isso em silêncio, sem pensar em nada, né? Ciente, né, do ambiente, ciente dos obstáculos no meio do caminho, você caminha em silêncio, né?
sem tropeçar, usando essa inteligência mais sutil, né? Essa inteligência mais silenciosa. Aí você pode aprender também, pode treinar a lavar a louça em silêncio, sem pensar em nada. Perfeitamente ciente, né? Mas sem ter que explicar, né? Agora eu vou pegar o prato, agora eu vou pegar a colher. Né? Faz tudo em silêncio, pega o prato sem falar, vou pegar o prato. Pega a esponja sem pensar, eu vou pegar a esponja. Simplesmente faz de maneira espontânea, né? E direta. Aprende cada vez mais a ser dessa forma, né? Ser mais espontâneo, né? E direto, né? Porque isso economiza muita energia, né? Você treina bem a mente, né? Nesse tipo de coisa, né? Você vê que você fica muito menos cansado durante o dia, né? Você consegue fazer as coisas sem desperdiçar energia, né? Você usa o pensamento discursivo só quando é realmente necessário, né? Quando tem alguma coisa que requer avaliação, requer cálculo, requer lembrar de informação, né? Para você poder tomar uma decisão, tem que lembrar da informação, qual foi o valor que a pessoa disse mesmo, esse valor comparado com outro valor, mas você pensar nas características, aí você usa o pensamento racional, né? Para fazer essas coisas. Mas a maioria das coisas, assim, coisas que não precisa pensar muito, você faz em silêncio, né? Aí você fica menos cansado, fica mais desperto, a mente fica serena, né? E mais atenta e presente, né? Desenvolve boas qualidades a mente, né? Quando você treina dessa forma, né? Treina a mente dessa forma. Na verdade, isso pessoa que não entende do assunto pode achar que você está reduzindo, né? Você está abrindo mão de uma capacidade da mente, que é a capacidade de raciocínio. Mas eu digo que ao contrário, você está expandindo a capacidade da mente, né? Além de fazer as coisas com raciocínio, eu também consigo fazer as coisas em silêncio, né? Com essa inteligência silenciosa que a mente possui, né? Você não fica incapacitado de pensar, né? Na verdade, pelo contrário, né? Quando você começa a agir mais dessa forma, você vê que o seu pensamento fica ainda mais afiado, né? Porque além do pensamento tem uma segunda inteligência, né? Que elas colaboram, né? Elas se acumulam. Né? Então o pensamento fica ainda mais afiado, fica ainda mais firme, ainda mais sutil, ainda mais sofisticado, né? Ainda mais sensível, consegue perceber, consegue digerir, né? Conceitos, né? Que a mente normal das pessoas não consegue digerir. Né? A mente das pessoas é muito grosseira, ela só consegue digerir certo ou errado, feio ou bonito, bom ou mal, né? De esquerda ou direita, não tem sutileza nenhuma, assim, é absurdo assim, quão tapadas as pessoas estão ficando hoje em dia, quão grosseira é a mente delas. Elas não conseguem enxergar nada além de direita ou esquerda, alto ou baixo, feio ou bonito, né? Não tem nada no meio, né? Não tem nenhuma gradiente, não tem nenhuma sutileza, né? Então as pessoas vão se separando cada vez mais, né? As pessoas cada vez mais não conseguem conversar uma com a outra, elas não tem sutileza, não tem flexibilidade na mente, né? Então a coisa vai se degenerando de maneira contínua, né? Então é importante, né, aprender a ter essa sutileza, aprender a fazer contato com esse nível da mente, aprender a habitar, né? Expandir. Não é nem expandir para algo novo, né? Você vai ganhar uma nova habilidade. Você vai reconquistar uma habilidade que você você esqueceu. Né? Você vai reconquistar algo que ficou jogado fora durante esses anos todos. Né? Não é nem uma habilidade nova que você vai obter. Né? Você vai realmente voltar a ser uma pessoa um pouco mais completa. Né? Deixar de ser uma pessoa incompleta, mas uma pessoa defeituosa e tornar-se uma pessoa mais integral. Né? Deixar de ser uma pessoa incompleta, uma pessoa inacabada, né? E voltar a ser uma pessoa mais integral, voltar um pouco mais ao normal, né? Voltar um pouco mais ao normal. E não chega a ser normal isso, mas é um bom primeiro passo. Né? Voltar ao estado de sanidade mental, né? Então, isso é importante para fazer isso, né? Porque é ali nesse nível, né, que você consegue realmente
a partir desse nível que você realmente começa a purificar a mente, né? Até então, você está só adestrando a mente, né? A pensar assim, adestra a mente a pensar assim. É um truque, né? Você ensina a mente a pensar dessa forma. Aí quando você pensa dessa forma, você não fica com tanta raiva. Aí você ensina a mente a pensar assim. Quando você pensa assim, você tem mais paciência, você não fica tão impaciente, né? Tudo isso é bom, né? Tudo isso é bom e agradável e correto. Mas ainda é um truque, né? Você está manipulando a mente, está enganando a mente a sentir paciência, né? Você está enganando a mente a não ficar com raiva. Mas não está realmente purificando a mente. Ainda lá dentro a raiva está presente. Ainda lá dentro a impaciência, o desejo, a ganância, tudo presente ali dentro, né? Então, desse nível, você realmente começa a desfazer os maus hábitos da mente, sabe? De uma maneira muito mais, assim, orgânica, né? Do que era feito até então, né? A partir desse ponto, eu acho que você realmente começa a purificar a mente, né? Que a mente realmente começa a tornar algo firme e saudável, né? Algo realmente firme e saudável. Algo, uma firmeza que está além do, quem está falando hoje à tarde, né? A pessoa envelhece e perde a capacidade do cérebro, a pessoa não consegue mais lembrar, não consegue mais raciocinar, não consegue mais manipular conceitos, né? Esse tipo de sabedoria está imune a esse tipo de degeneração que vem com a idade. Não importa que idade você tem, aquilo não desaparece, sabe? Aquilo ali está firme, né? Vai além do corpo, não está presente no corpo. E você começa a trabalhar realmente em algo mais sutil do que o corpo físico, do que as memórias e pensamentos, né? Que estão armazenados no sistema nervoso, né? Aí, a partir desse ponto, você realmente começa a trabalhar algo sutil, né? Algo que persiste mesmo além da morte, mesmo além da velhice, mesmo além da morte, né? Persiste aquilo, né? Então é um trabalho realmente vale a pena. Vale muito mais a pena do que memorizar um monte de texto, ir para a faculdade, lembrar um monte de informação. Vale muito mais a pena esse estudo, vale muito mais a pena do que o estudo teórico. Mesmo o estudo teórico dos ensinamentos do Buda não são tão bons quanto esse estudo, né? Que esse estudo realmente ele persiste, né? E ele é a chave para muito mais coisas que vêm a seguir, né? Sem passar por esse estágio, né? Sem passar por esse conhecimento, né? Não tem como você progredir mais no caminho de prática do Dharma, né? Não tem como você querer alcançar nem Samadhi, não precisa nem falar de iluminação. Sem isso, nem Samadhi não se manifesta. Iluminação, então, nem fala a respeito. Não precisa nem falar de iluminação. Só Samadhi não chega. Nem Samadhi não chega, enquanto mais iluminação. Então é algo realmente não tem como evitar, não tem como você pular essa etapa, né, e querer cortar lá na frente, né? Quanto mais você tentar cortar atalho, mais tempo você vai desperdiçar, né? Então é algo que não tem por que evitar isso, né? É o caminho correto, é o caminho natural e tem tantos benefícios, né, nesse caminho, né? Por que evitar isso? Não tem porquê. Então é isso. Se é que eu entendi direito o que você falou também. Primeiro, não é duas etapas, não precisa ser duas etapas, são é só porque como é difícil você dar muita instrução de uma vez só, você fala um tanto agora, né? Depois fala um outro tanto, né? Na verdade, ambas as coisas têm que não necessariamente precisa ser entendido como duas coisas separadas, né? Mas como tem que explicar para as pessoas usando palavras, se você falar muita coisa, as pessoas ficam perdidas. Se você falar muito pouco, as pessoas ficam perdidas também, né? Então tem que tentar achar um jeito, né? Você fala um tanto agora, depois fala mais um tanto. Mas na verdade é uma prática só, né? Não necessariamente são duas etapas, né? E nem necessariamente precisa entender dessa forma que eu falei, né? É só para tentar dar algum apoio para as pessoas. Mas o princípio da prática é mais ou menos o mesmo, né? Só que tem uma diferença grande, né? Que é na primeira etapa, assim, né? Você está querendo talvez o maior inimigo das pessoas seja o pensamento frenético, né? Então, mesmo quando você consegue cessar o pensamento frenético, ainda assim não chega num estado tranquilo, agradável da mente, para a maioria das pessoas, né? Não é para todo mundo que é assim. Então, mesmo quando você consegue cessar o pensamento frenético, na verdade você descobre qual é a razão pela qual a mente estava naquele ciclo frenético de pensamento, né?
Quando você finalmente consegue silenciar a mente, aí você vê quem que é o verdadeiro vilão, né? Você vai ver que provavelmente vai ter alguma queimação ali por trás, né? O problema é a maioria das pessoas nunca nem viu isso, né? Então, e elas nunca estão cientes, nem tão cientes de que a mente consegue trabalhar mesmo sem pensamentos, né? Então, na verdade, não é que são coisas separadas, é porque a maioria das pessoas não conhece isso. Então, você falar isso logo de cara, ninguém entende nada, né? Então, a primeira coisa, fala, tenta fazer isso, tenta pensar pensamentos de bem-querer, tenta focar na respiração e tudo mais, né? Mas aí chega ali, tem mais coisa a ser feita, né? Então, o trabalho não é só acessar os pensamentos e a mente está boa e tranquila. Para a maioria das pessoas não é assim. Para a maioria das pessoas, quando consegue pacificar um pouco os pensamentos, ela encontra algo ali bem latente, né? E não alguma ansiedade, alguma raiva, desejo insatisfeito, ou remorso, tristeza, alguma coisa que está ali, que é justamente aquilo que faz a mente ficar pensando freneticamente, é para bloquear aquela sensação. Então, e como você não pode usar pensamentos para resolver aquilo, porque naquele nível já não é. Se você usar pensamentos, você vai estar regredindo, né, para um passo atrás, né? Então você tem que conseguir ficar ali, né, sem ativar o pensamento discursivo, né? E depois, com o tempo, conseguir começar a atuar ali dentro, né, sem usar pensamento discursivo, né? Então isso é algo novo para a maioria das pessoas, né? Mas não é porque sejam coisas separadas, é que as pessoas não conhecem isso, né? Na verdade, os princípios são mais ou menos os mesmos, né? Só que nesse ponto você não tem muito como usar pensamento. Você vai ter que aprender a atuar na mente de maneira silenciosa e direta, né? Então, mas os princípios são mais ou menos os mesmos, né? Você pode ou aplicar bem-querer, aplicar uma atitude de desapego, ou você pode só continuar focando na respiração também. Você pode só continuar focando lá no centro da respiração e ignorar qualquer sensação que esteja ali que você acha que seja desagradável. Simplesmente ignora ela e continua refinando o foco na respiração ainda mais. Então, os princípios são os mesmos, né? Mas é um pouco diferente porque as pessoas nunca tiveram contato com isso, com esse nível da mente. Então, elas chegam ali e não sabem o que fazer, né? Elas chegam ali e ficam travadas, assim, e agora? O que eu faço agora? Então, é só nesse sentido que são diferentes, né? Mas, fora isso, não tem muita diferença, não. Obrigada, Ju. A maioria das pessoas, quando chega nesse ponto, simplesmente trava. Fala, não dá pra fazer nada. É assim mesmo, não tem que fazer uma coisa. Elas travam, elas não têm a menor criatividade, não têm a menor ideia. O que eu faço agora? Elas simplesmente acham que aquilo é algo sólido e fixo, não tem mais o que fazer. Entram em pânico ou desistem, né?